Paz do Senhor Jesus esteja conosco. Meus irmãos, primeiro nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo em nome de Jesus por essa oportunidade que nos concede e reunirmos aqui no nome de Jesus para adorar, para louvar, para glorificar o nome do nosso Deus. Pai, a tua própria natureza, a própria história nos mostra quem o Senhor é. Deus perfeito, Deus poderoso sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de conhecer a tua palavra, o teu poder, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Pai, venha nessa manhã, fala em cada coração. O Senhor possa estar visitando o coração daqueles que não puderam vir. E que a paz do Senhor Jesus possa estar reinando sobre a vida de todos os seus. E que o Espírito Santo possa estar convencendo as almas perdidas. Pai. É nossa oração e nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos falar sobre uma coisa muito interessante na nossa vida, que é sobre intercessão. A intercessão, muitas vezes, isso é questão de entendimento. As pessoas às vezes pensam que a intercessão é quando nós intercedemos em favor de alguém. É também. Mas a intercessão muito interessante é a intercessão por nós mesmos. Vejamos, por exemplo, a cada dia, se nós pararmos para observar, nós vamos chegar à seguinte conclusão: a natureza é perfeita, toda criatura é perfeita, o homem, os animais, os vegetais, os rios, tudo é perfeito. Veja que, por exemplo, nós às vezes falamos, muito comum, pessoas, uns são veganos, outros são não sei o quê, outros não comem carne, outros só comem carne, é negócio seguinte. Mas veja que nós chegamos à seguinte conclusão: é uma cadeia muito interessante. Primeiro nós temos que entender que carne é carne. Carne é carne. Carne não tem nada especial na carne. Carne é um invólucro que conduz o espírito, né? Então tem pessoas que não comem carne, não sei o quê, mas nós chegamos à conclusão que é uma cadeia alimentar. Quando nós morremos, se nós formos cremados, essa cinza certamente se transformará em alguma outra coisa. Se for sepultado e o tempo apodrecer daquela matéria, dali sairão outras vidas. E outras vidas e outras vidas. Essa semana nós estávamos observando, não sei se vocês lembram, domingo passado, um enxame de barata ali. Aí a Rosaura jogou lá o veneno lá e as baratas sumiu. Normalmente quando joga fica barato tudo enquanto é lata. Aí alguém observou o seguinte, que os passarinhos que andavam muito sumidos, que agora estão aparecendo muito, vieram comer as baratas. Você vê que é um processo de transformação. Nós olhamos, por exemplo, a situação dos rios, aí o rio só copa o mar. Exatamente, o rio copa o mar, e o mar devolve. É tudo perfeito, né? Nós temos nosso organismo, por exemplo, se nós pararmos para observar como que ele funciona perfeitamente. Então, nós não temos como contestar a sabedoria de Deus, o poder de Deus, né? A onisciência de Deus, a presença de Deus, está tudo sempre
Nós não temos como contestar nada disso. E também nós não podemos contestar que o mundo é mau. O mundo é um mundo muito mau. É um mundo cheio de ambições, de inveja, de perversidade. Uma coisa terrível. Ninguém tem sossego. Todo mundo vive numa situação muito ruim, muito precária. Nós temos, às vezes, momentos de alegria. É um negócio interessante, eu até quero trazer um estudo sobre o Mamon. Mamon, que é o Deus do dinheiro, Deus da riqueza. Ele é um Deus que está presente no mundo e sempre fazendo a alegria momentânea de alguns. A alegria momentânea. Nós, muitas vezes, nos sentimos muito alegres quando nós estamos aqui enolhados de recursos também. Então, às vezes a gente até esquece da natureza, do poder de Deus, que nós estamos bem, mas nós temos que entender que o mundo é mau. Nós, por exemplo, encontramos fatos todo dia que nos aborrece, nos faz medo, nos faz entristecer, nos faz recolher. É uma situação muito complicada. Mas a Bíblia, a própria história de vida, porque a Bíblia é muito importante, mas a própria visão da história de vida nos mostra o quanto o mundo é mau. Muito complicado o mundo. Mas nós estamos conhecendo o poder de salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós não temos como contestar isso, porque se nós formos viver a malignidade do mundo, a própria palavra diz que se não fosse pelo amor de Deus, nós já teríamos sido consumidos. E ninguém tem tristeza permanente, como também não tem alegrias permanentes. Então existe um hiato no meio disso aí, que nós só podemos entender como salvação. A salvação é em Cristo Jesus. É quando, mas tem muita gente que está achando que, eu estou salvo, Não! As malignidades estão no mundo e atinge a todos. Mas nós temos que fazer um retrocesso na nossa história de vida para ver como tem sido a nossa vida em Cristo Jesus. Isso é que é importante. Tem gente esperando que vai ganhar fazenda, vai ganhar isso, vai ganhar... Não é isso. Deus não prometeu isso. Deus prometeu que a nossa caminhada será muito facilitada. Todas as vezes que nós paramos para ver alguma coisa que está nos aborrecendo, quando nós fazemos um retrocesso histórico, nós chegamos à conclusão que, muito pelo contrário, nós estamos muito felizes, nós estamos sendo muito beneficiados. Porque Deus não perde tempo de ficar falando, ô fulano, você está satisfeito comigo? Está bom para você? O que você está... Para com bobagem, Para de ficar esperando discurso de homem, que Deus... Para com isso, tem que ter história de vida. O livro está aberto, estou dizendo a Bíblia não, o mundo está aberto, a história do mundo, a natureza está aberta para todos ler. Então, meus irmãos, quando a gente fala em intercessão, como nós temos que entender a intercessão? A intercessão por nós mesmos e também pelos outros. Quando nós intercedemos por nós mesmos, nós temos que, na nossa história, e nós dizemos, Senhor, muito obrigado. Essa oportunidade que nós estamos aqui hoje, por exemplo, é motivo de uma gratidão por estarmos aqui.
Nós chegamos aqui com as nossas pernas, viemos aqui porque sentimos vontade, não estamos obrigados a nada, estamos satisfeitos, né? Mas se nós encontramos alguém que visivelmente nós estamos vendo que ele está passando por uma situação muito complicada, e que a própria natureza nos mostra isso, aí você interceda por ele, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Faça nele o que Deus tem feito em mim. Então, meus irmãos, é uma situação que nós precisamos de entender. O mundo é mau. O mundo é mau. O mundo está sob maldição. Não adianta achar que o mundo está de maldição para os não crentes. Não, é para todo mundo. O mundo é mau. Não tem outra coisa. O mundo é mau. Mas o mundo é cheio de egoísmo, de egocentrismo, de ambição, de perversidade, de tudo se pensar de mal tem no mundo. Está aí no mundo. Pois nós temos que entender, mas o demônio não está aí de chifre, não está aí de rabo, não. O demônio está aí procurando o corpo, para no corpo ele agir. Ele não age por si, que ele não tem corpo. Para ele agir, precisa do corpo. E ele usa aquele corpo, pode ser de crente, não crente, não sei o quê, onde é brecha ele está. Então, meus irmãos, vamos entender isso de uma vez, não vou dizer de uma vez por todas, mas caminhando devagarzinho, fazendo observações, analisando o que é o mundo, como nós vivemos. O mundo é uma máquina impressionante. Outro dia, 1º de janeiro, hoje já está aí de eleição, não sei o que, o pau está quebrando. Aí sai dessa confusão, dia 1º de janeiro entra outra confusão, e vai confusão para lá, e nós estamos ficando velhos, agora tudo. Então, vamos pensar nisso. A única solução para os problemas do mundo é salvação em Cristo Jesus. E isso é individual. Eu não posso fazer isso pela minha mulher, não posso fazer isso pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu filho, não posso fazer por nada. Mas eu posso interceder por eles e por todos. Mas nós somos indivíduos. Nós, quando temos uma vida segundo os ensinamentos de Jesus, é a melhor pregação do Evangelho. Discurso bonito, isso não vale absolutamente nada. Mas nós precisamos de dar testemunho de vida. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João. No capítulo 5, amém? Olha os versos aí de 13 ao 19, para o poder da intercessão. O apóstolo João, diante da experiência que ele teve, caminhando com Jesus, e a própria vida mostrando para ele, ele faz essa esclarecimento para nós. E ele diz o seguinte: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O apóstolo João está dizendo, a fim de saber que tendes a vida eterna. O que vai morrer é a carne vai morrer, mas a vida eterna é uma promessa de Jesus.
Aí diz assim, você só pode tomar posse dessa bênção, dessa promessa, crendo no nome do Filho de Deus. Mas a própria natureza, a própria história da vida te mostra que você pode crer no Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, o próprio Espírito, te dá conhecimento a todo dia da sua vida. Porque você pode crer em Jesus Cristo. O verso 14 diz, e essa é a confiança que temos para com Ele, para com Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, não é segundo a minha vontade ou a vontade de qualquer um de vocês, não. É segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus. Qual que é a vontade de Jesus? É que nós tenhamos uma busca constante daquilo que Jesus quer, que Deus quer. Nós temos que estar Deus não vai atender a nossa vontade egoísta ou religiosa, não. Vai atender a vontade dele, que ele prega como se deve ser, como se deve caminhar, como se deve agir nesse mundo, obtendo assim a salvação. Aí ele diz, olha, vou repetir, e essa é a confiança que temos para com ele, com Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, Jesus, ele nos ouve. Se não pedirmos de acordo com ele, com a vontade dele, aquilo que ele veio trazer para o mundo, de experiência para o mundo, não vai nos ouvir. Não vai nos ouvir. Não tem pastor que vai fazer isso ou aquilo, ou evangélico, ou católico, não vale absolutamente nada. É outro contexto. Pode trazer um pertencimento, uma vida social, mas espiritual, nem absoluto. Ele está vindo espiritual, é o Espírito Santo. 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se pedirmos segundo o que ele ensina, segundo o que Jesus ensina, podemos ter certeza que vamos ser ouvidos, vamos ser atendidos. XVI. Se alguém vir, do verbo ver, a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pecado não para a morte. Qual que é o pecado que nós aprendemos que é pecado para a morte? É o pecado contra o Espírito Santo, é negar o Espírito Santo, é negar que Deus existe, que Deus é poderoso, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que o Espírito Santo mora no nosso coração, que Ele que direciona a nossa vida, Ele que nos protege. Esse aí, quem não crê nisso, é pecado para a morte. É errar o alvo em pensamento e entendimento que nos leva à morte eterna. Perdemos a vida eterna, mas morremos espiritualmente. Não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Se você pecar, não sendo pecado para a morte, não apavore que Deus lhe dará a vida. Não apavore, Deus lhe dará a vida. Aos que não pegam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que errou. Entendendo, meus irmãos? Que a nossa vida é comunhão espiritual. O que está caminhando aqui é uma massa carnal
que tem o Espírito, que é o condutor do Espírito, que isso aqui vai acabar. (17) Toda injustiça é pecado. Ser injusto é pecado. E há pecado não para a morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem que é nascido de Deus? O salvo em Cristo Jesus. Que é isso aqui, nasceu de um ato sexual. A carne é de ato sexual. Nasceu de Deus, nasceu espiritualmente em Cristo Jesus. Tornou-se filho, deixou de ser criatura de Deus, tornou-se filho de Deus em Cristo Jesus. Que era o unigênito, depois que ele se sacrificou por nós, tornou-se o primogênito. E nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Antes, você não vive em pecado, porque aquele que nasceu de Deus o guarda. Jesus Cristo. O Espírito Santo. E o maligno não lhe toca. Agora, se você ficar solto sem salvação, o maligno te toca. De acordo com seus interesses. De acordo com a abertura que você faz. Ou que nós fazemos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é o Espírito Santo, o Jesus, que é as três pessoas num só, o guarda. E o maligno que está no mundo, à busca de parceiros, de corpos para ele andar, não lhe toca. Está vendo como é que nós temos que desmistificar e crer, e que nós não estamos acreditando numa história, não, que a natureza está aí para nos mostrar. Entendi. Porque a Bíblia fala, não é a Bíblia que fala, não, a própria natureza que fala. E se fosse a Bíblia, então os analfabetos não sabiam nada. É a própria natureza que fala de Deus. Aí eu falo, mas tem os fenômenos, tem isso, tem aquilo. Mas quem falou que não tem? O mundo é mau. O mundo não é meio mau, não é mau, ele é amaldiçoado. Essa é que é a grande questão. 19. Saber que somos de Deus. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem que apavorar, porque o rio encheu e caiu tromba d'água, não sei o quê. Nós sabemos disso. Está aí, todo dia. Que o meio ambiente está acabando com o mundo a cada dia mais. E nós muitas vezes contribuímos para isso. Ou forçosamente, ou involuntariamente. Nós contribuímos para isso. Porque isso faz parte do mundo, está no mundo. Não é a nossa vontade. Ninguém tem poder para fazer nada no mundo. É um sistema maligno. É isso que diz, ó. Sabendo que somos de Deus, os salvos em Cristo Jesus. E
que o mundo inteiro jaz no maligno. Ué, se nós não entendemos isso aí, não tem como, nós temos de viver no sofrimento eterno. Se está aí, nós estamos vendo e não tomamos posse, preferimos comprar uma solução fácil. Ah, não, solução fácil. Uma ilusão, né? Que uma solução tem. Exatamente. É uma ilusão, falou muito bem. Meus irmãos, então, nós vamos voltar a uma experiência que está no Sermão do Monte. Aqui nós vamos ver, não no sermão direto, mas está o mesmo assunto, porém, no Evangelho de Lucas, que diz lá, Lucas 11, amém? Versos 9 ao 13. Diz lá, Jesus incita a orar. Jesus recomenda orar. Jesus recomenda. O que é orar? É falar com Deus. Orar não é fazer discurso. Orar não é escolher palavras. Não é falar palavras bonitas ou feias, ou fortes ou fracas. Não, orar é falar com Deus. E para falar com Deus não precisa nem de palavras, você pode falar em espírito. Aí diz assim, Jesus incita a orar, verso 9. Por isso vos digo, e aí Jesus está dizendo, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha que palavra forte. Pedir e dá-se-vos-á. Não precisa ter dúvida não, se pedir, vai ser dado. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mas como? Segundo o ensinamento que João reforçou lá atrás, onde nós falamos. Segundo a vontade, os ensinamentos de Jesus. Segundo a vontade, os ensinamentos de Jesus. Quem crê, experimenta. Quem não crê, vai amassando barro para Faraó e até cansar. 10. Pois todo o que pede, recebe, segundo a vontade de Deus. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual pai, meu filho me pede um pão, vou buscar um cascalho e dar para ele? E eu vejo que nós somos de natureza má, nós somos maus. Nenhum de nós fazemos isso. Nenhum. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. E vai substituir um peixe por uma cobra para o seu filho. Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Meus irmãos, imaginemos, isso aí não pode ser discurso, isso não pode ser discurso, isso tem que ser entendido espiritualmente, nas entrelinhas. Quem vai dar um escorpião para o filho?
e veja que nós somos maus. Isso está fazendo uma comparação. Se nós que somos maus não damos pedra no lugar de pão para os nossos filhos, não damos cobra no lugar de peixe para os nossos filhos, e não damos aos nossos filhos escorpião no lugar de ovo, nós maus, ambiciosos, egocêntricos, perversos, agora, nós estamos referindo ao pedido aqui a Deus. A Deus, um pedido segundo a vontade de Deus. 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Meus irmãos, nós temos esse alimento na nossa vida, esse alimento espiritual que nós podemos trazer para as nossas vidas. Como que nós vamos trazer isso? É preciso fazer uma análise da nossa vida. Como tem sido a nossa caminhada no mundo? Qual tem sido o nosso pensamento no mundo? Qual tem sido a nossa oração? A nossa oração tem sido de reconhecimento daquilo que está no nosso coração, quando nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tira do meu coração essa maldade que eu reconheço que eu tenho, que eu desejo mal para os outros, que eu humilho as pessoas, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas eu tenho consciência disso, eu só não me liberto disso, porque eu não posso fazer nada por mim mesmo ou de mim mesmo, mas eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia, me lave e me purifique desse mal, me liberta em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós fizermos isso, nós caminharmos voltados para essa vida espiritual, certamente a nossa caminhada por essa terra vai ser facilitada. Porque se nós não buscarmos isto, o nosso sofrimento é garantido que nós estamos num mundo maligno. Nós estamos num mundo amaldiçoado. Não tem outra palavra não, é só fazer uma retrospectiva do que nós temos visto. Muito mal. Meus irmãos, eu deixo essa palavra para a nossa reflexão, a que possamos caminhar diferente. Não existe ninguém que possa trazer isso para nós, a não ser nós mesmos, fazendo uma comparação da nossa vida, nossa caminhada, como nós temos caminhado, qual que é o nosso relacionamento espiritual com o Todo-Poderoso. Se nós não fizermos, não vamos chegar a lugar nenhum. Fica essa palavra, que Deus possa nos abençoar, transformar a nossa vida. Nós precisamos saber que o mundo, a vida é uma realidade. Não temos dúvida disso. O mundo é isso que está aí. Não adianta achar, porque aqui no Brasil, o terceiro mundo, não, isso é o mundo. Então, vamos buscar uma transformação para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que a graça de nosso Deus, o amor de Cristo, a consolação do Espírito Santo, desça sobre nós a cada dia, com o poder transformador das nossas vidas, segundo o querer e a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.